Boa tarde, galera aí do sétimo ano. Vamos para mais uma atividade esta semana. Primeira quinzena, terceiro corte. Né? Nesta quinzena, nós vamos falar, né, na nossa disciplina de História, sobre a conquista da América e as formas de organização política dos indígenas e europeus, os conflitos, dominação e conciliação. Esse é o objeto do conhecimento, né? Que eu quero que vocês aprendam. Mas antes disso, né? Espero que vocês estejam com o material de vocês em mãos, certo? O material impresso da atividade e o caderno para possíveis anotações, certo? No primeiro semestre, nós estudamos que na região da Mesoamérica, que hoje compreende o México, e da parte da América Central e na região andina, que hoje é a atual Peru, desenvolveram-se três tipos, né, das maiores culturas pré-colombianas, que foram os maias, os incas e os astecas, que nós falamos muito, né, no semestre passado sobre esses povos, três povos. Então, eles já habitavam a América antes da chegada dos europeus, ou seja, os espanhóis. Caso tenha alguma dúvida sobre a organização dessas sociedades, você poderá recorrer, né, a esta atividade. Agora vamos compreender a conquista espanhola com base na visão desses povos, como ocorreu a conquista espanhola. Antes da gente passar aí para a atividade, né, que são alguns questionamentos, eu vou explicar para vocês como ocorreu a conquista, certo? Da América. Vocês sabem que a conquista da América ela deu-se, né, através de vários conflitos entre europeus e indígenas. Desses conflitos, né, a conquista da América foi permeada de muitos conflitos. Primeiramente no século XV, quando Portugal dominava a navegação na África, assim como o comércio com as Índias. Neste período, a Espanha optou por apoiar e financiar uma expedição marítima muito conhecida até hoje, que foi a expedição de Cristóvão Colombo. Colombo acreditava que a Terra era redonda e que, seguindo na direção oeste, chegaria à Ásia. Ele, com o intuito, né, de descobrir a Ásia, chegar à Ásia, ele acabou descobrindo que a América. Em 12 de outubro de 1492, em 3 dias de viagem em alto mar, Colombo, né, aportou na América. Embora essa expedição não tenha tido o resultado que ele almejava, visto que não chegou ao Oriente, né, mas fora ele foi descoberto outro território, um novo território. Assim ocorreu a conquista da América. E daí a partir daí, né, houve, né, esses conflitos entre, né, entre os europeus e os indígenas. Os europeus, quando chegaram na América, tentaram impor sua cultura aos habitantes nativos. O mesmo que aconteceu aqui quando o Brasil foi descoberto, né? Os portugueses tentaram, como conseguiu, impor o quê? A cultura. Quem desobedecesse naquela época as regras era severamente punido. Surgiram desta forma os primeiros confrontos entre colonizadores. Colonizadores são os estrangeiros, né, que chegaram na terra, né, onde eles descobriram essa nova terra, esse novo território. E os povos colonizados. No caso da América, os povos indígenas, que eram os nativos. Os conflitos na América, como já estou falando, né, foi devido à chegada dos europeus, trouxe também muitos conflitos, como eu acabei de falar. Sendo assim, é justo afirmar que a conquista do território americano pelos portugueses favoreceu também o extermínio de milhares e milhares de indígenas. Isso porque houve a colaboração massiva dos índios nativos.
No primeiro, né, os tupiniquins foram os primeiros nativos que mais tiveram participação na colonização portuguesa. Esses eram aliados dos colonizadores, ou seja, os portugueses. Em 1862 foi aprovada a Lei do Povoamento. Ela excluía os índios como cidadãos americanos. E com isso, com esse confronto, né, foi instalado algumas empresas no território americano para a construção de estradas de ferro, matavam os bisões, que eram os búfalos, né, americanos. Tribos morreram de fome entre esses conflitos. Mas vamos falar agora sobre Hernán Cortés, né? Quem era Hernán Cortés, né? Recapitulando, antes da gente entrar no texto, eu vou falar para vocês sobre os astecas, né? Os astecas, eles eram uma civilização mesoamericana que habitava a região do México e mantinham sob domínio de seu imperador Montezuma. E Montezuma, né, o imperador, ele tinha uma vasta população e com muitos territórios. Então, Hernán Cortés e a conquista dos astecas. A conquista dos astecas foi um dos capítulos da conquista da América Espanhola, realizada após a chegada dos europeus nesse continente. Os astecas foram uma civilização mesoamericana que habitava a região do México, como eu falei para vocês, e mantinham sob domínio de seu imperador Montezuma uma vasta população e vários territórios. A expedição de Hernán Cortés, a chegada ao México. A conquista dos astecas foi atribuída ao espanhol Hernán Cortés, e esse processo iniciou-se no ano de 1519, quando Cortés partiu para Cuba com cerca de 500 homens, distribuídos em 11 embarcações, onde uma historiadora, afirma que obteve dinheiro para a expedição por um empréstimo. A expedição de Cortés tomou rumo da península de Yucatán e estabeleceu-se no litoral mexicano, onde ficava a cidade de Totonaca de Zempoala. Assim que se instalou, Cortés recebeu inúmeros emissários do imperador asteca Montezuma, que era o imperador, de lá. A comunicação entre os espanhóis e os emissários astecas era realizada por uma intérprete nativa chamada Malinche, que falava, o idioma dos astecas e havia aprendido o espanhol. Então, é ela que fazia a comunicação desses dois povos. Os contatos iniciais foram pacíficos e foram feitos por meio de troca de presentes entre espanhóis e astecas. Durante as conversas, Cortés deixou bem claro as suas intenções de visitar a capital asteca. Agora, o imperador, Tenochtitlan, no entanto, o imperador recusou a receber os espanhóis em sua cidade. Mas Cortés marchou rumo, a Tenochtitlan. A intenção de Cortés de seguir, para esse lugar começou a ser colocada em prática por meio da diplomacia, ou seja, de uma conversa de diálogo. Em seguida, Cortés conseguiu fazer uma aliança com o povo Totonaque, que estava submetido aos astecas e era obrigado a pagar altíssimos impostos. Então, eles revoltosos, eles fizeram uma aliança com Cortés. Cortés então convenceu eles a lutarem contra os astecas para se livrarem dos impostos cobrados. Pouco antes de partir, rumo à capital asteca, Cortés fundou a cidade de Veracruz, que até hoje é conhecida no México, nas proximidades de Zempoala, e partiu em cerca de 450 espanhóis e milhares de guerreiros totonacas. Durante o trajeto, outro povo local, os tlaquicaltecas, surgiu como um obstáculo. Houve uma batalha entre os guerreiros de Cortés e eles, que resultou na vitória dos espanhóis. Após a derrota, os tlaquicaltecas foram convencidos a aliar aos espanhóis.
A derrota deles foi um baque para Montezuma. Eles eram uma tribo local que não havia sido subjugada pelos astecas, portanto eram independentes. O imperador asteca tinha esperança de que eles, derrotassem os espanhóis, mas em vez disso, eles se tornaram aliados. No entanto, isso não aconteceu, né? E resultado que Cortes ganhou um grande aliado. Então, a marcha dos espanhóis, em Chula, houve também um grande massacre dos astecas, o chamado massacre de Cholula. Foi um resultado de um suposto desentendimento entre os astecas e espanhóis nessa cidade. O resultado disso foi um grande número de astecas mortos pelos espanhóis num templo religioso da cidade. Após esse evento, Montezuma autorizou a entrada dos espanhóis na cidade, de Tenochtitlan, em 3 de novembro de 1519. Os relatos espanhóis retratam um encantamento com a grandiosidade das construções da capital asteca. Acredita-se que nesta cidade, nessa época, possuía uma população superior a 200 mil habitantes. E esses desentendimentos e a guerra contra os astecas, com os contatos iniciais em Tenochtitlan foram pacíficos, no entanto isso mudou. Cortes precisou retornar a Veracruz, mas antes, deixou Montezuma como refém na posse de alguns de seus homens que ficaram em Tenochtitlan quando resultou entre a rebelião após desentendimentos entre os espanhóis que ficaram e os astecas. A rebelião forçou os espanhóis a fugirem da cidade, e essa fuga, no entanto, foi tão desastrosa que a metade da força de Cortes foi morta durante essa ação. Esse episódio foi nomeado pelos espanhóis como La Noche Triste, ou seja, a noite triste. Durante a confusão de Tenochtitlan, o imperador Montezuma morreu depois de levar uma pedrada no crânio. Após fugir, Cortes retomou os preparativos para reagrupar as forças para a conquista da cidade novamente, de Tenochtitlan. O cerco à cidade foi realizado por inúmeros barcos construídos pelos espanhóis, uma vez que ela estava em uma ilha localizada no meio do lago Texcoco. A capital asteca estava enfraquecida por causa de um surto de varíola e foi conquistada após combates violentos. Causas da vitória espanhola, os astecas era uma civilização extremamente avançada e uma organização social muito complexa. A vitória dos espanhóis foi vista como uma surpresa em termos de número e força espanhola, pois tinha superioridade armamentícia, eles possuíam grandes armamentos. Doenças contagiosas. O contato dos nativos com o espanhol trouxe aos nativos uma série de doenças, e eles tinham também alianças, A política de Cortes era sempre aliar com os outros povos indígenas inimigos dos astecas. Foi muito eficaz, pois favoreceu suas fileiras de combates e permitiu, que o inimigo, a região, permitiu conhecer o inimigo, perdão. Então, vocês podem aí, observar aí, essa imagem aí, a imagem onde retrata o que? O conflito, certo? O conflito dos astecas, com os espanhóis. Então, a partir desse texto, vocês vão resolver, a atividade de vocês do material, resolver a questão 1, que são os questionamentos, certo? Os questionamentos sobre a imagem aí que vocês podem observar, analisando a imagem, vocês podem observar, certo? O conflito entre os espanhóis e os astecas, a tomada da cidade, de Tenochtitlan,
Na questão 2, vocês vão observar aí, voltando à questão 2, vocês vão observar o banco de palavras, onde tem várias palavras, né, cujo eu expliquei para vocês, através dos textos também, que está aí no material, vocês vão responder, né, pegar as palavras e completar de forma que encaixe e que fique certo. Por exemplo, né, a conquista dos... O quê? A conquista dos... Foi um feito atribuído ao espanhol. Quem era o espanhol? Certo? Quem era o espanhol? Esse processo iniciou-se no ano de 1519, como eu expliquei para vocês, quando Cortes partiu de Cuba, certo? Então, a historiadora que eu falei para vocês, então vocês vão completar aí de acordo com o que encaixa e o que fique certo, observando o quê? Observando, né, a palavra correta. Então, vocês vão procurar na questão 3, no dicionário, o significado das palavras aliança, confronto e resistência. E vão responder aí no quadro de vocês, né? Aí temos também, né, as perguntas na questão 5. A pergunta da questão 5, os astecas eram uma civilização extremamente avançada, certo? No entanto, os historiadores atribuíram 3 razões que ajudam a entender como foi construída a vitória dos espanhóis. Então, você vai descrever uma das 3 razões, sendo elas que eu falei para vocês, né? Acabei de falar no finalzinho. A questão 6, sobre o processo da conquista, identifique as informações verdadeiras e as que são fake news, ou seja, falsas. Então, você vai colocar VOF, certo? Tenha uma boa atividade. Até a próxima aula.